abandono e a necessidade de ser aceito. Estes são os sentimentos que marcam a vida de muitos dependentes químicos. O julgamento antecipado por serem usuários de drogas não deixa ver que cada um deles tem uma história de vida, que nem sempre está relacionada com o mundo do crime. Este jovem é o Denner, de 24 anos. Ele começou a beber aos 13 e conta que na época não via como algo ruim. Para ele, era apenas uma diversão de momento. Tinha 13 anos ainda, quando em uma festa lá no meu município que é o aniversário da cidade, aí saí com os colegas e lá fizemos inteira, né? Compramos uma bebida bem forte. Aí foi a primeira vez que eu fiquei embriagado. Bebi uma vez ou outra, bem raramente, aí depois eu experimentei a droga em seguida, cocaína, né? Aí também começando devagar, mas cada vez aumentando mais, entendeu? Denner ainda conta que sabia estar errado, mas não tinha forças nem mesmo para pedir ajuda. Foi quando eu caí em si, né? Eu tive uma leve, assim, parei para pensar e uma vez teve um fato que aconteceu, eu fui detido por direção perigosa, né? Estava embriagado. Aí nisso foi de manhã. Eu entrei na delegacia, acho que em questão de meia hora, a policial foi lá, me chamou para fazer corpo de delito. E minha mãe trabalha no hospital. Aí nisso eu já tava chorando na viatura, por saber que ela já estava trabalhando. Quando eu entrei, minha mãe tava lá na porta, olhando um filho chegar sem camisa, somente de bermuda, algemado, no local de trabalho dela, onde todos conhecem ela. Desde então eu coloquei na minha cabeça que aquela era a última vez que eu ia fazer uma vergonha dessa para minha mãe. Apesar de terem o apoio da família, nem todos conseguem aceitar que tem um problema. O Lucas, que se reabilitou junto ao Denner, relembra que tudo começou quando sentiu a falta do pai, que nunca conheceu. Uma solidão que o fez se perder em si mesmo. Então foi um momento difícil, mas eu pude dar um passo de aceitar que eu era errado, né? Que eu precisava de ajuda. Mas por muito tempo eu não aceitei esse critério de que eu era fraco, que eu precisava e eu era o errado. Né? Para mim, todas as pessoas que me amavam, que estavam ao meu redor, eram erradas. E eu que era a pessoa certa. Então eu tive que perder. Né, tive que perder muitas coisas, tive que perder até a minha pessoa, né, para poder me encontrar novamente. Essa relação de traumas do passado com a dependência das drogas é comum, sendo inclusive analisada por psiquiatras há anos, como transtorno mental. O uso de droga ele é tão antigo quanto a humanidade e ela é uma das coisas que tem esse viés social. Então, o que faz a diferença de um uso social de um uso patológico, de uma dependência? É quando a pessoa já tem a necessidade, ela precisa de usar aquilo, ou para ter o prazer, ou para fugir de um desse prazer. Quando ela perdeu a liberdade do uso, ela necessita, isso já passou a fronteira do uso e passou a ser uma patologia. Por isso, a sensação de estar fora de si. O vício se torna quase uma necessidade, precisando de um processo de reabilitação completo. As estatísticas colocam que 95% das pessoas que experimentam não passa de uma experiência. Então, uma pequena quantidade fixa naquela experiência e aquilo se torna um problema. Um uso abusivo até um uso patológico. O que determina isso? São 3 pontos. O momento sociocultural, a disponibilidade do produto, obviamente, se não houver a droga não há usuário, mas a personalidade predisponente. Em Manaus, alguns lugares já oferecem essa ajuda, o espaço onde Lucas e Denner conseguiram mudar de vida. A Fazenda da Esperança funciona em Manaus há mais de 20 anos. Eles realizam todo um trabalho de acolhimento a dependentes químicos para que eles possam ser retirados do mundo dos vícios. Aqui eles são inseridos em todo um contexto típico de uma fazenda. Realizam trabalhos de hortas, manejo de animais e até mesmo de padarias. Tudo para que possam, no futuro, ser reinseridos na sociedade. Lucas passou um ano na Fazenda da Esperança de Roraima, vindo a Manaus nos últimos meses como voluntário. E eu conto as minhas experiências, né, que eu vivi.
né? O perdão e o amor. Com isso a gente supera todas as coisas, todas as dificuldades. E o mais forte também é que às vezes eu me olho para trás e vejo, né, o quanto eu cresci, o quanto eu mudei, né, daquela pessoa que eu era. E de enxergar hoje que, cara, hoje eu aconselho pessoas que têm idade de ser meu pai, né? Então, tudo isso eu vou superando, né, aquelas maldades que tinha no meu coração, eu vou preenchendo com as coisas boas. Segundo um dos coordenadores da fazenda, chamado entre eles como padrinho, todo um conjunto de atividades é feito. Quando a gente recebe os novos, né, a gente chama de triagem. Nessa casa de triagem, ela funciona como uma casa de apoio às casas de caminhada, né? Então eles têm um processo de início como apoio. E nessas casas de caminhada, cada casa é responsável por um setor da fazenda, né? A gente tem a padaria, temos a cozinha, temos manutenção, temos a granja e temos a horta, marcenaria. Através da triagem, ver o perfil de cada um e através de uma reunião ir distribuindo eles para essas casas. E foi nesse cenário de acolhimento que Léo Denis conseguiu superar o vício após a morte do pai. Hoje, aos 39 anos e sóbrio há quase 12 meses, ele está prestes a partir para a Itália em uma nova jornada. Emocionado, ele revela que passa por um novo período difícil, mas que dessa vez é isso que o motiva a continuar. Quem incentivou toda a minha vinda para cá foi minha mãe, né? E eu passei alguns meses aí depois do começo da minha visita, esperançoso a ver minha mãe, abraçar a minha mãe. E a minha mãe pegou o Covid. Eu com aquela esperança de que Deus viesse fazer um milagre na vida da minha mãe, para que ela viesse me ver aqui recuperado. E veio que minha mãe faleceu, né, devido a essa pandemia. Ela foi infectada pelo vírus e logo no momento eu pensei em desistir, né? Isso está com 1 mês e 15 dias. Eu pensei em desistir do tratamento, já faltando 2 meses, mas quem me incentivou para eu vir foi ela, né? Então eu precisava ficar aqui para concluir meu tempo, mas infelizmente Deus levou ela, né? É triste falar, é triste ter que me deparar com toda essa situação quando eu sair daqui, mas é a vida, né? Fora do cenário da fazenda, o mundo real se mostra ainda muito intolerante com essas pessoas. Este advogado conta que após 11 anos de vícios e 2 de reabilitação, encontrou dificuldades na hora de encontrar um emprego. Principalmente pelo fato de que no meu currículo haviam muitas empresas, né, que eu passei, não durava muito tempo nas empresas, e também pelo fato de que me perguntavam muito onde que eu passei os 2 últimos anos da minha vida. Então, quando eu dizia que era na Fazenda da Esperança, eu era sumariamente descartado daquele processo seletivo. Com o tempo, ele conseguiu concluir os estudos, mas nunca perdendo o foco, já que uma recaída sempre é possível. Hoje eu estou vivendo um momento muito especial da minha vida. Nasceu meu primeiro filho, né, casado, estou nesse apartamento aqui e eu estou vivendo um momento muito bacana, assim, de ser chefe de família, né, um pai de família, uma responsabilidade muito nobre, porque antes eu olhava meu pai e via a forma como ele cuidava da família, que ele não deixava faltar nada e tal. E hoje eu me vejo na pessoa do meu pai. E assim, o que eu procuro ser hoje é uma pessoa feliz, né? Na simplicidade, né? Na alegria. Eu acho que passou. Eu ainda tenho sonhos e estou em busca desses sonhos.